Muito bem. Hoje nós vamos tratar ao longo dessa manhã, basicamente, desse desenho aqui. Basicamente, nós vamos tratar desse desenho. Nós vamos trabalhar tempo e espaço. E nós vamos descobrir, que nós vamos praticar também, nós vamos descobrir que nós somos um corpo que está no tempo. É muito comum nós falarmos que temos um corpo, mas na verdade nós somos um corpo. E um corpo que está sempre no presente. Porém, por conta de algumas características evolutivas, né, que foram selecionadas aí ao longo do tempo, acabamos desenvolvendo estratégias cognitivas importantes que nos permitem nos projetar no futuro e recobrar o passado. Apesar que recobrar o passado também há suas controvérsias, né? Se esse passado é verdadeiro, que passado é esse, enfim. Mas nós estamos aqui, ó, no presente o tempo inteiro. Mas será que nós estamos no presente o tempo inteiro? Olha só as coisas que a gente faz. Hoje, curiosamente, eu estava vindo para cá, deixei meu filho na escola e parte do caminho parei no sinal, olhei para o lado, tinha um camarada parado no sinal, tomando café dentro do carro e mexendo no telefone. E ele estava dirigindo, não estava no ônibus, ele estava dirigindo. E aí vamos fazer uma auto-reflexão, né? Quantos de nós fazemos coisas como essa? Estamos nos alimentando com o telefone em mãos, né? Nós estamos quebrando uma das primeiras leis descobertas pela psicologia, lá da época do Wundt. E aí nós fazemos isso. Todo mundo fala, nossa, eu adoro estudar ouvindo música, porque me ajuda a concentrar. Eu gosto de trabalhar ouvindo música, porque me ajuda a concentrar. E a gente fica tentando fazer duas coisas ao mesmo tempo. Eu acredito que muita gente ainda, além de estar ouvindo música e fazendo os trabalhos, ainda dá uma olhada aqui nas mídias sociais, eventualmente. E é isso que a nossa cultura tenta vender. Como ser multitarefa. Mas aí volto a falar com vocês que desde a época do Wundt, na psicologia moderna, a ciência mais contemporânea, nós já sabemos que isso daqui não existe. Foi uma das primeiras descobertas que nós tivemos na psicologia científica do século XIX. Uma das primeiras constatações foi que o nosso foco atencional trata um objeto de cada vez. Esse foco atencional que tem maior intenção, maior engajamento na relação, vai atuar sobre um objeto de cada vez. Apesar de que o corpo ele foca em vários objetos atencionais ao mesmo tempo. A gente continua respirando, a gente continua digerindo, continua circulando o nosso sangue, temos várias atividades que continuam, apesar da nossa ocupação, mas nós temos um objeto atencional maior de cada vez. E a nossa cultura vende essa ideia aqui. É isso que a ideologia corrente prega. Só que, como que a gente vai dar conta de fazer tantas coisas se o nosso cérebro ele já foi selecionado ao longo dos anos para recobrar o passado, planejar o futuro e ficar avaliando o tempo inteiro. Nosso cérebro tem, enquanto uma função que nos permitiu chegar aqui enquanto espécie, né, uma função que é julgadora. Nós ficamos o tempo inteiro avaliando se estamos no lugar certo, se estamos fazendo uma atividade adequada, se isso é prazeroso, se é desprazeroso, se devemos continuar, se devemos parar. Só que, apesar de toda essa agitação que o nosso
cérebro já tem, avaliando o que se coloca para a gente, nós ainda adicionamos mais variáveis. Nós adicionamos mais estímulos. Esse não é um mundo de 10, 20 mil anos atrás, 40 mil anos atrás, aonde essa característica talvez tenha amadurecido. Nós temos um mundo diferente hoje com muito mais estímulos. E todos os estímulos que não são estímulos naturais, são estímulos que nós colocamos, que foram desenvolvidos ao longo do tempo pela nossa organização social, pela nossa produção cultural. E esse é o estilo de vida que nós criamos enquanto sociedade, enquanto humanidade. E chegamos até aqui assim. Mas o nosso organismo é esse, lá de trás. Então imagine um organismo lá de trás recebendo estímulos de hoje, com essa vida cotidiana que nós temos no século XXI. Será que o nosso organismo dá conta de lidar com essas atividades? Com esse excesso de informação? Na tradição oriental, existe uma metáfora que fala que nosso cérebro é um cérebro de macaco. E é bem interessante essa metáfora, porque se a gente pega no sudeste asiático, né, nós temos inclusive algumas religiões que cultuam animais. Vocês devem provavelmente já ter visto em algum programa de televisão, documentários de templos dedicados a ratos, macacos, gatos e vários tipos de bicho. Isso é muito comum, principalmente no interior da Índia. E é de lá que surgem essas metáforas para poder falar que o nosso cérebro é como um macaco que não fica parado em lugar nenhum, o tempo inteiro mexendo para lá e para cá. E a ideia da metáfora é tentar mostrar como que os nossos processos cognitivos ficam no dia a dia, para lá e para cá, tentando engajar nesses vários objetos atencionais que vão surgindo, tentando captar esses estímulos, organizar eles num padrão que é reconhecível, um padrão no qual você possa dar um sentido e fazer alguma coisa com esse padrão de estímulos que são colocados ali para a gente. Só que o que a gente faz, na verdade, é destreinar o nosso cérebro para poder focar nos objetos. E a gente fica com uma ilusão de que dá conta de fazer muita coisa, mas na verdade a gente fica saltando entre os vários estímulos e ficando pouco tempo com eles. A gente treina isso no dia a dia por conta do nosso estilo de vida. E o resultado qual é? Nós ficamos cada vez mais habituados a ter menos tempo engajado nas atividades que a gente faz. Comparando lá com a nossa história 10 mil anos atrás, 5 mil anos atrás, talvez 200 anos atrás, se você quisesse se alimentar, você plantava, esperava, colhia e comia. Para fazer uma roupa, você tinha que plantar, conseguir a fibra da planta, tecer, costurar. Hoje, se você quer qualquer uma dessas coisas, você pega o seu celular, vai no aplicativo, pede e chega na tua casa. Algumas coisas chegam com 15 minutos, tipo um sanduíche via iFood, ou então você compra um livro, uma roupa e tal, chega daqui a um mês talvez, no máximo. Mas você tem um tipo de processamento que é diferente. A noção de tempo, principalmente nos últimos 200 anos, tem mudado muito. A gente tem observado algumas estatísticas que mostram, por exemplo, e até estatísticas não tão difíceis de serem feitas, mas até bem recentemente a gente tinha estatísticas de plataformas de vídeo, como YouTube, Vimeo, que demonstravam que as pessoas não assistiam os vídeos por completo, assistiam parte dos vídeos, menos de 3 minutos, e passavam para o próximo vídeo. E eu acredito que até essas estatísticas vão cair, porque ninguém nem usa mais essas plataformas. O pessoal agora vai para Spotify, Deezer, tem algumas plataformas de música, então nem os vídeos as pessoas assistem. As pessoas não querem mais, por exemplo, ler um livro, preferem assistir um vídeo. Reparem como que a gente estuda, qual é o comportamento que vocês têm ao estudar. Então, isso não é culpa de vocês, não é culpa de nenhum de nós individualmente, mas isso é uma produção, uma organização cultural que tem feito com que a gente
ao longo do tempo, vai se dedicando a várias atividades, não se concentra em nenhuma e a gente não dá conta de investir tempo em determinada atividade. A gente não tem dado conta de ficar ali mais um pouco. E, na verdade, para que algo seja bem feito, a gente precisa ficar ali mais um pouco. Se a gente se treina para ficar puxando do passado e nos transportando para o futuro, se a gente fica treinando isso o tempo inteiro, o que o nosso cérebro vai aprender a fazer? Justamente isso. O nosso cérebro ele é muito safo, e muito sábio. O que você ensinar, ele aprende e aprende muito bem. Então, estou aqui nesta manhã para acalmar o coração dos comportamentalistas de plantão e dizer que condicionamento funciona. É verdade. Condicionamento funciona. E é isso que vocês estão fazendo com o cérebro de vocês. Condicionando o cérebro de vocês para não ficar naquele determinado lugar. Mas tem solução. Nós temos aí, bem recentemente, nas últimas 3, 4 décadas, um grande avanço da ciência mostrando que, se você cultivar alguns hábitos, vocês conseguem trazer um funcionamento que amplia a sua capacidade de se reter na relação com o objeto. Você consegue ampliar a sua atenção naquele momento. E é justamente disso que a gente vai tratar hoje. Vocês podem fazer isso em várias atividades. Vocês podem fazer isso ao se alimentar. Será que vocês conseguem tirar um tempo nas refeições para estar justamente ali? Tirar alguma refeição, algumas refeições ao longo da semana para fazer essa refeição sozinho, em silêncio, sem nenhum estímulo, com um alimento que seja colorido, com cheiros diferentes, com gostos diferentes, com textura diferente, você possa sentir esses estímulos. Então aqui já fica a primeira dica para vocês estarem exercendo isso em casa. Poderem ficar com o seu alimento. Uma outra dica muito simples é banho. Tomar banho, estar tomando banho. E ficar ali tomando banho. Não pensando no que vai fazer daqui a pouco. Entendam que, mesmo com algumas técnicas mais formais que eu vou trazer para vocês e nós vamos praticar, coisas simples que são cotidianas vão ajudar vocês a treinarem o cérebro para engajar naquele objeto com que você se relaciona e ficar ali mais um tempo. Isso inclusive também vale para estudar e para trabalhar. Quanto mais janelas e abas vocês tiverem abertas, pior é, porque isso vai demandar a sua atenção. A gente fica preocupado com o que acontece, mesmo que nada aconteça ali. E isso vai enviesar todo o nosso trabalho. Então, tentem levar para coisas simples como alimentação, estudo, trabalho, o que a gente vai trazer ao longo da manhã de hoje. Nós temos estudos já com diversas populações a respeito dessas técnicas. Nós temos estudos em escolas, em empresas, nós temos estudos até em presídios, demonstrando a qualidade dessas técnicas. No ano passado, nós tivemos um grupo lá em Belo Horizonte que se propôs a ir para um presídio, um dos primeiros presídios de parceria público-privada que nós temos no país, lá em Ribeirão das Neves. Um grupo que foi e ficou 10 dias no presídio, fazendo um treinamento intensivo o dia inteiro com os detentos. Se vocês quiserem, posso passar para vocês o vídeo, posso passar a informação do vídeo certinho para vocês assistirem. E é muito interessante, como que 10 dias muda a relação que esse detento tem com a sua perspectiva de estar preso. Esse treinamento ele aconteceu um mês depois que a gente iniciou o nosso estágio na unidade prisional de Bubu,
Ano passado a gente começou um estágio em Dubu, o pessoal que já formou, né, colou grau agora em fevereiro, a gente iniciou um estágio com mulheres, né, iniciamos um projeto lá, mas não era o dia inteiro, 10 dias intensivos, né, nós fomos ao longo do semestre. Nós tivemos resultados muito bons, muito interessantes. Mas claro que você fazer isso ao longo de um semestre, semanalmente, tem um impacto. Fazer 10 dias diretos tem outro impacto. De qualquer forma, né, a gente observa, e os estudos têm comprovado, que mesmo em ambientes tão complexos, né, e que são ambientes no qual a pessoa não tem controle sobre suas atividades cotidianas, e tem várias repercussões aqui por questão de estigmatização, enfim, né? Mesmo nesses ambientes a gente consegue ter um retorno positivo no uso dessas técnicas. Mas eu falei, e até agora eu não entrei no ponto da questão, que talvez seja a palavra mágica que chamou a atenção de vocês para vir aqui nessa manhã. Mindfulness. É bom que vocês já vão treinando como é que fala, né? O acento vem aqui, ó, é uma proparoxítona. Então o acento vem no começo. Mindfulness. Que raio é esse? Mindfulness vem, né, de uma palavra do sânscrito, que vem de uma palavra do idioma chamado Pali, bem antigo, lá da Índia, que nada mais, nada menos é do que lembrar-se de, redescobrir, rememorar, e a palavra é Sati. Essa palavra ela foi traduzida para inglês para o termo mindfulness, e esse termo ele foi cunhado em inglês para se diferenciar de uma outra palavra aqui corrente, que é a palavra atenção. Mas não é uma atenção num sentido tão simples. É uma atenção que é plena, presente. Uma atenção com um caráter de aceitação daquilo que é emergente, aquele que surge a cada momento. Uma atenção sem qualquer julgamento. Está ficando difícil? Como ficar atento sem julgar? Chama atenção, né? São questões interessantes. Uma atenção com compaixão. Uma atenção curiosa. Não sei se vocês já repararam crianças brincando, mas crianças brincando, elas apresentam essas características. Então, essa é uma habilidade que já faz parte de uma característica mais filogênica, se podemos dizer assim. Nós temos condição de nos manter atentos de maneira plena, presente, com aceitação, sem julgamento, de maneira, né, que nós tenhamos uma atitude de compaixão e curiosidade para aquilo que nos apresenta. E ao longo da nossa escolarização, do nosso processo de socialização, nós vamos alterando a nossa atenção e perdemos isso daqui. E aí que eu vou entrar com vocês com uma segunda avaliação nessa manhã. Vocês têm noção de qual é o nível, do quão atento vocês conseguem estar nas atividades cotidianas? Talvez vocês tenham uma ligeira noção, mas pode ser também que vocês tenham uma alteração dessa percepção. E aí eu trouxe o segundo instrumento que a gente usa, que é uma escala de atenção. Eu vou deixar com vocês, para vocês
tirarem um pouquinho do tempo aí, uns 3 a 5 minutos, para fazerem essa avaliação. Mais cópias? Tem mais alguns aqui. Tudo que vocês precisam é avaliar as atividades que estão colocadas aí, enumerar de acordo com o que você acha que você dá conta de fazer de 1 a 5. Bom, duas coisas que eu gostaria que vocês reparassem com essa escala. Tanto o aspecto quantitativo, a soma dos pontos, ao dividir por 9 no final, você vai ter aí o seu percentil, né? Numa escala de 0 a 10. De 0 a 10, esse é o nível atencional. Numa escala de 0 a 10, a soma dividida por 9 vai dar o seu nível atencional. Mas, além da questão quantitativa, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para o seguinte: quais atividades se destacam como atividades nas quais você tem baixa atenção? E aí, eu deixo com vocês a seguinte missão para os próximos dias: repararem como vocês podem melhorar a execução dessa atividade. Ok? Muito bem. Então, como eu estava falando, a ciência tem estudado algumas técnicas aí nos últimos 30, 40 anos. Nós temos diversas culturas diferentes, que descrevem por volta do ano 2500, 3000 antes da Era Comum, a utilização dessas técnicas. Diversas culturas apontam isso. Porém, por volta da última década do século XIX, nós tivemos alguns eventos no qual as culturas orientais foram apresentadas para a população europeia e estadunidense, e as práticas de algumas técnicas dessas culturas orientais começaram a chamar a atenção dos cientistas que estavam ali iniciando a produção do conhecimento daquela nova psicologia científica e da medicina comportamental. E a gente observa que, ao longo do século XX, né, cerca de 20, 30 anos depois, ali já começa uma discussão a respeito do uso dessas técnicas. Nós temos, em alguns autores que são bem próximos a gente, descrições críticas e avaliações a respeito dessas técnicas. Por exemplo, Sigmund Freud, todo mundo conhece? Acredito que sim, né? Freud, na década de 20, escreveu a respeito de técnicas meditativas, das práticas meditativas, e ele disse que ninguém devia praticar isso. Por quê? Existia grande risco de adição à prática meditativa, por conta da sensação de dissolução oceânica que ela traz. E esses são termos dele. Existe um risco de dissolução oceânica. Mas aí, essa descrição que o Freud faz na década de 20
É uma descrição errada, porque talvez essa sensação de dissolução oceânica seja o que a gente sinta no primeiro momento, quando nós conseguimos aprofundar a atenção através da prática dessas técnicas. Porém, como é um autor de peso, de renome, ele acabou colocando a atenção dos cientistas da época para um outro viés clínico e uma negação no uso dessas técnicas. Contudo, autores dissidentes da psicanálise, a partir da década de 20, começam a estudar o uso dessas técnicas. E a gente repara que nos 30, 40 anos seguintes aumenta o interesse e o uso de estudo controlado a respeito dessas técnicas. A partir da década de 30 do século passado, a gente observa um aumento do interesse dessas filosofias orientais e da prática dessas técnicas por pessoas fora da medicina, fora da psicologia. Então essa ideia vai correndo por fora, entre intelectuais de outras áreas, vai se aumentando o interesse a partir da década de 40, de 50, e a gente observa que na década de 50, com o surgir da terceira força da psicologia, com as escolas fenomenológicas existenciais, um maior interesse de recobrar essas práticas milenares. A partir da década de 60, com um início mais consistente das escolas cognitivas, também volta-se interesse para essas técnicas. E, a partir da década de 70, nós começamos os primeiros estudos controlados e o desenvolvimento de protocolos para o uso dessas técnicas. Na última década do século passado, na década de 1990, nós tivemos também uma grande força que veio incentivar o uso dessas práticas. Quando o Seligman se tornou presidente da APA e iniciou-se todo um investimento político para uma área que é conhecida hoje como psicologia positiva. Acredito que alguns de vocês já tenham ouvido falar. De 2008 até 2013, mais ou menos, a gente vê uma entrada muito forte via psicologia dessas técnicas. E hoje a gente tem aí, estamos em 2019, uma grande divulgação e a gente vê em tudo quanto é lugar as pessoas falando sobre atenção plena. Talvez seja dos assuntos da psicologia para o público leigo o tópico de maior interesse no momento. Mas quais técnicas são essas que a psicologia vai tratar? São técnicas que nós podemos agrupar em três grandes grupos de técnicas, na verdade. São três tipos de técnica. E a psicologia ela segue a mesma classificação que nós temos nos textos antigos. Não houve nenhum remodelamento por parte da psicologia ou da medicina comportamental para essas práticas. Então, tradicionalmente, nós temos três tipos de meditação. Nós temos as técnicas que nós chamamos de samatha, que são as técnicas de concentração ou atenção focada em um objeto. As técnicas chamadas de vipassana, que são as técnicas de monitoramento aberto. São uma segunda fase do treinamento, no qual a gente começa a engajar com todos os objetos atencionais que se apresentam. E um terceiro grupo de técnicas que estão relacionadas a uma prática chamada meta, que na verdade são práticas do tipo concentração, samatha, porém voltadas para relações interpessoais, dando um tom e uma atitude de
amor, bondade e compaixão. Bom, então vamos falar de cada uma delas individualmente. As técnicas de concentração, ou samatha, são técnicas nas quais a gente vai estar utilizando então um objeto atencional. Nós vamos exercitar esse foco atencional. São técnicas nos quais você pode focar um objeto visual. Então você pode, às vezes, sei lá, olhar para uma árvore, um ponto na parede, pode acender uma vela, qualquer objeto. Você pode fechar os olhos e imaginar esse objeto, um símbolo, enfim. E você vai se concentrar apenas naquele objeto, ou até mesmo na respiração. Né? E se concentrar naquele objeto por bastante tempo. Mais adiante nós vamos fazer uma prática dessa e vocês vão reparar que, para quem não treina, 3 minutos parecem um infinito. E praticantes avançados fazem 40 minutos. Sessões de 40 minutos, várias vezes ao longo do dia. Mas o objetivo aqui com esse primeiro ciclo de técnicas, né, é que você faça um treinamento e melhore sua capacidade de concentração, que você possa focar em apenas um objeto atencional. Nós mais adiante, daqui a pouco nós vamos treinar isso daí. No segundo momento, né, uma vez que nós já temos essa capacidade de atenção bem desenvolvida, vamos estar acompanhando o que aparece enquanto estímulo. Por quê? Se nós imaginarmos no nosso cotidiano, é praticamente impossível nós termos somente um foco atencional que se apresenta para a gente. Nas atividades cotidianas, a gente não tem apenas uma coisa que se coloca ali para a gente. Nós temos várias coisas. As atividades que a gente realiza no cotidiano exigem que a gente troque a nossa atenção. Nós utilizamos um aspecto difuso da atenção que a gente vai engajando em vários objetos, que a gente vai alternando o foco da atenção. Porém, enquanto nós estamos em cada um objeto, nós devemos nos atentar e ficar ali um pouco para resolver alguma coisa a respeito dele. Então, como que nós podemos trocar de objeto, engajar em estímulos diferentes, sem ficar ansiosos, aguardando e esperando o próximo objeto, e nos desapegando sem remoer o contato com o anterior? Então, depois que nós conseguimos concentrar bastante em um de cada vez, treinamos essa alternância entre os vários objetos, esse engajamento com os fenômenos que vão emergindo. Só que atentem pelo seguinte, nos 2 primeiros tipos de técnica, nós estamos lidando com o ambiente e não estamos considerando as pessoas necessariamente. Nós vivemos num cenário que é plenamente social. As pessoas elas não vivem sozinhas. A gente não pode ser eremita vivendo lá no alto da montanha numa caverna. Nós estamos numa sociedade em qual nós compartilhamos o nosso espaço. Pensando nisso, desde lá de trás, né, temos autores que falam sobre a necessidade de desenvolvermos uma atitude na qual nós podemos estar com as pessoas de maneira engajada, atenta, plena, porém com uma atitude diferenciada, uma atitude de acolhimento, uma atitude de cooperação, uma atitude de servir, uma atitude de empática, no qual a gente tem um acolhimento de quem convive com a gente. Afinal, todos nós estamos aqui, né, e fazemos aquilo que é possível fazer, que é possível resolver no dia a dia, que damos conta, né,
de escolher e a maneira de estar aqui no mundo, né, a maneira de aplicar o nosso projeto de vida. Então é bem interessante o relato dos autores a respeito das técnicas de amor, bondade e compaixão. Por quê? Se o camarada treina muito essas duas primeiras técnicas, ele corre um grande risco de isolamento. Porque nem todo mundo vai estar acompanhando no mesmo nível de desenvolvimento de atenção e de engajamento nas atividades cotidianas. E aí, como se relacionar com aqueles que estão com um nível diferenciado do seu? Como nós precisamos de uma boa convivência social e cooperando nós conseguimos melhor resultado do que competindo, ficou evidente ao longo do tempo a necessidade de que você desenvolva essa humilde atitude de acolhimento perante o outro, para que não começasse a surgir o desagregamento dos agrupamentos sociais. O camarada, quanto mais ele treina a concentração e o monitoramento aberto, ele tem maior chance de desenvolver a síndrome do iluminado, poderíamos dizer assim. Ou seja, ele achar que está com capacidade mental tão aguçada que os outros são réis mortais, que não merecem a sua atenção, e começa a desqualificar as pessoas com quem ele vive. Daí a necessidade do desenvolvimento desse terceiro tipo de prática. Independente do tipo de prática que a gente vai engajar, nós vemos, tanto na literatura tradicional quanto na literatura científica, a descrição de 7 atitudes que, de certa forma, elas se sobrepõem. Toda prática, seja uma prática formal ou uma prática informal, e prática formal estou chamando de práticas que são práticas sentadas ou em movimento, mas com técnicas descritas, já na literatura, e informal, práticas cotidianas, nas atividades que a gente já realiza, como se alimentar, dormir, tomar banho e outras. Independente se é uma técnica formal ou informal, deveríamos estar realizando essas práticas todas com essas 7 atitudes, que são atitudes de atenção plena. Estar realizando nossas atividades sem julgamento. Se eu faço algo com dedicação, e aí vale a pena esse destaque, se eu faço algo com dedicação, não há necessidade de julgamento. Porque se eu faço com dedicação, eu já estou fazendo o melhor que eu posso. Então, se eu de fato tenho um esforço adequado em relação a algo que eu faço, eu não preciso ficar reparando se eu estou fazendo o melhor que eu posso, porque eu já estou fazendo o melhor que eu posso. E o único ponto de referência sou eu mesmo. E quanto mais eu praticar, qualquer coisa na minha vida pode ser lavar pratos. Quanto mais eu praticar, maior a probabilidade de eu ficar melhor naquilo que eu executo. Então não há necessidade de julgamento se eu faço aquilo com esforço e com uma concentração. Não vale nem a pena falar a comparação com outros, Não entro nem nesse mérito. Apesar de que é um item muito interessante na nossa cultura. A ideologia vigente fala que só é bom se você for o número 1. A gente é estimulado a ser o melhor em comparação com os outros. Mas o número 1 é cruel, gente? No alto do pódio só cabe uma pessoa. Então é um discurso bastante nocivo. Se nós somos disciplinados no tempo de uma determinada rotina, o corpo ele já vai se acostumando a alterar o funcionamento ao longo do dia para aquelas atividades. Se você muda a rotina o tempo inteiro, o corpo tem que gastar muito mais para poder entender o que está acontecendo e se adequar. Então paciência tem a ver com isso. Se eu ficar ansioso, chateado, que não consigo achar um horário para praticar, pior é. Então é melhor que eu tenha 5 minutos para praticar, ou 3 vezes de 5 minutos ao longo do dia, do que eu ter 40 minutos, que talvez eu não tenha 40 minutos. E é até interessante, porque agora quando eu pratico à noite, eu já nem monitoro mais o meu tempo.
eu sento e medito. E na hora que me dá sono, eu levanto, vou para a cama, deito e durmo. Então, eu não sei, mas eu imagino que tem dia que eu pratico 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 40 minutos. Mas eu já não sei mais. E já também não me importo com isso. Mas é uma paciência no sentido de adequação do dia. Então, se eu tenho condição, por tempo do dia de atividades, e por uma condição orgânica de fazer 3 minutos, 1 minuto que seja, faça melhor do que 0. Outro ponto importante é uma atitude de iniciante. Isso nos remete também para aquele terceiro conjunto de práticas que eu havia falado agora há pouco. Por que mente de iniciante? Sempre quando algo surge para a gente, quando a gente se depara com alguma coisa no cotidiano, é algo novo. Nada se repete. As coisas são muito parecidas, mas iguais de maneira total elas não são. Elas são similares, são parecidas. O maior erro que a gente tem ao tentar achar uma solução para aquilo que se apresenta para a gente no dia a dia, para resolver qualquer problema, é achar que já tem a resposta. Mas, volto a falar, nosso organismo foi selecionado ao longo da evolução para ter essa característica. Ou seja, nós temos a capacidade de condicionamento. Existe, funciona e é ótimo. Porém, existe um erro no condicionamento. Qual é? A gente achar que exatamente aquela resposta do nosso repertório que é adequada para determinada situação. Além dessa característica de podermos nos condicionar, que é ótimo, nós temos uma segunda característica, que também é muito boa, que é a capacidade de você criar novas soluções. Então, geralmente, o que nós observamos é, existe uma primeira tentativa, o nosso repertório falha, e que nós fazemos em seguida, criamos uma nova solução. Talvez, se nós estivermos atentos o suficiente, nós já vamos conseguir reparar que, naquele determinado contexto, o nosso repertório não vai funcionar. E é aí que é interessante por conta dessas próprias características que nós temos na nossa espécie. Se nós temos uma atitude de iniciante, uma atitude que é curiosa e que nos coloca em dúvida, sempre que chegamos a uma determinada situação, já podemos reparar qual é o contexto, o que está acontecendo, avaliar os recursos que nós temos disponíveis em nós e no ambiente e decidir se devemos fazer aquilo ou não. Como usar esse repertório que já nos é disponível e não simplesmente usar o repertório. A nossa espécie é diferente de outras. Não somos a única, mas somos diferentes de outras espécies. Temos algumas espécies dessa característica como nossa, que é a capacidade de abstração e de projeção do tempo. Então, se nós mantermos humildemente curiosos, nós podemos observar o que acontece e decidir qual é a melhor opção. Quarta atitude que a literatura descreve para a gente é uma atitude de confiança. Ou seja, confiar que você faz o melhor que você pode nesse momento. Não é ser displicente e fazer de qualquer jeito, mas fazer que, uma vez que o esforço é devido, que você faz com o engajamento adequado, é o melhor que você pode fazer. E é tão interessante porque se o esforço é adequado, se a atitude é adequada e você confia nisso, e você faz exatamente o que precisa ser feito no momento, e não se adianta e não julga, o resultado que a gente tem é de um não esforço. Isso vai muito em convergência com as escolas que surgem a partir da década de 1950 na psicologia. A cultura que a gente tem ocidental, uma cultura com um viés iluminista, uma cultura positivista, é uma cultura que fala que nós devemos controlar a natureza. Nós devemos estabelecer controles sobre a natureza. E controles são estabelecidos? São. De certa forma, são. Vocês fizeram a EC. Existe controle.
Tem a ver com os condicionamentos que eu falei. Porém, não existe segurança no controle. A gente pode falar que existem variáveis que controlam o fenômeno, ou variáveis que incidem e condicionam um determinado fenômeno. Porém, essas variáveis elas são flutuantes. A gente não tem controle sobre essas variáveis no sentido de garanti-las. E aí é que entra num esforço. Como que eu posso garantir uma condição? Na verdade, essas condições são sempre ideais. Você vai executar aquilo que é possível, com o que se apresenta. Se não tivéssemos carteiras, estaríamos sentados no chão. Imagina a gente ficar se esforçando para arranjar carteira para todo mundo. Se o data show não funcionasse, se esforçar para arranjar o data show que eu não posso ficar, a gente vai fazer com aquilo que se apresenta. Essa que é a ideia do não esforço. Não tentar criar outras condições, mas executar aquilo que é possível naquele momento para saciar as necessidades que surgem naquele momento. E não para saciar isso numa condição ideal. E isso nos traz para o próximo ponto, que é a aceitação. Não é uma aceitação passiva, é uma aceitação ativa. A aceitação não quer dizer você ceder ao que está acontecendo, mas reconhecer o que está acontecendo. Isso nos leva à sétima atitude, que é desapego. Por quê? Sempre que você vai executar alguma coisa no dia a dia, mesmo que você tenha ali uma configuração que é a configuração que você imaginava, uma configuração ótima, ideal, você está com as condições plenas, do jeito que você queria para resolver algo, você pode ter certeza que a questão de alguns minutos, aquelas condições elas vão sumir. Não tem condição ideal de maneira concreta que se estenda no tempo. Talvez a condição ideal ela passe por você. Fique um pouco mais de tempo, um pouco menos de tempo. Mas ela não se mantém por todo o tempo, ao longo da sua vida. Então a gente precisa se desapegar das condições que se apresentam. E também desapegar dos nossos comportamentos e dos efeitos do nosso comportamento. E vocês vão reparar mais adiante, quando a gente for começar com as técnicas, que nós precisamos nos desapegar até mesmo da gente, de quem a gente é, ou quem a gente acha que é, daquilo que a gente faz. Falei para vocês que sou meio ansioso, meio ansioso, meio agitado, meio desatento, E tem 10 anos que eu pratico assim mais formalmente a coisa. Confesso para vocês que enquanto eu medito, eu penso. Acreditem, eu penso. Por quê? Porque minha mente ela foi selecionada ao longo dos milênios, evolutivamente, para pensar. E às vezes eu penso coisas absurdas e horrorosas. Mas sabe o que acontece? Eu desapego. Eu não sou esse pensamento. Esse pensamento acontece em mim. Então quando eu penso coisas que não são legais, eu deixo essas coisas ali. Elas vão embora. E para alguns aqui que já me conhecem um pouco mais, eu já conversei um pouco mais, inclusive já tiveram aula comigo, eu já confessei um desses pensamentos que são muito feios e absurdos. E quem me conhece no dia a dia também, que eu vivo um pouco mais comigo, sabe que eu não tenho nada a ver com esses pensamentos, são bem diferentes. Mas ainda penso essas coisas. Que tem a ver com a cultura que a gente vive, com o nosso cotidiano. A questão é, se os cachorros ladram, ou esses pensamentos aparecem, para que eu vou ficar me importando com esses cachorros ladrando ou com os pensamentos que aparecem? E o desapego entra aí. Eu não sou necessariamente isso. Isso está acontecendo em mim. Esse pensamento, essa emoção, ela passa por mim. Até esse comportamento que às vezes é inadequado, ele passa por mim. Eu não preciso continuar fazendo ele, porque as coisas mudam. Então é um desapego, uma tentativa, uma atitude de desapego contínua. Da gente estar ali tentando melhorar a nós mesmos, e ao melhorar a nós mesmos, nós melhoramos todo o ambiente à nossa volta.
Mas, como disse a nossa colega, nós temos que começar a pensar possíveis benefícios e contraindicações para o uso dessas práticas. Então a gente pode pensar vários benefícios para esses três tipos de prática e essas atitudes. Tanto é que existem protocolos que são usados para pacientes que estão em cuidados paliativos, em tratamento para câncer, hemodiálise. Um dos protocolos mais conhecidos, que foi desenvolvido por um senhor chamado John Kabat-Zinn, que eu até com o livro dele aqui, não é o livro do protocolo, esse é um livro mais leigo, quase de autoajuda, né, de autoaplicação, mas o protocolo que ele desenvolveu na década de 70 foi justamente para pessoas que estavam hospitalizadas e terminais. E ele, olhando aquelas pessoas aí no hospital, pensou: o que eu posso oferecer para esse pessoal? Já que não tem mais muito jeito, não tem o que fazer, como posso melhorar a qualidade de vida deles? Ele desenvolveu um protocolo específico para isso. Então, de lá para cá, nos últimos 40 anos, a gente tem diversos estudos mostrando que, né, existe um efeito substancial aí no alívio do sofrimento da dor. Continua doendo, você não se incomoda mais com essa dor. Essa que é a alteração. Nós temos melhora em imunidade, então já existem alguns estudos que estão sendo feitos para poder tentar comprovar a relação de nível de estresse, nível de atenção e imunidade. A gente sabe que o cortisol tem implicação direta na perda da nossa capacidade imunológica. Acredito que a maioria aqui já deve ter feito a disciplina de psicofisiologia, sabe disso. O cortisol, que está presente nos quadros de ansiedade e de estresse, tem impacto na imunidade. Se você não fica estressado, consequentemente será melhor a sua capacidade imunológica. Nós vivemos num mundo extremamente estressante. Estressante porque nós não acordamos quando acordamos, nós já acordamos com um barulho nos chamando. Que não são os pássaros, na verdade, né? É o nosso telefone com alarme. E aí nós pegamos no carro, andamos de ônibus, e aí vamos até o final do dia com várias coisas acontecendo que são estressosas. Enfim, então isso tem um impacto na imunidade, tem um impacto na pressão arterial, e a pressão arterial ao longo do tempo pode trazer repercussões angiológicas, além de repercussões diretas no coração e no cérebro. Então nós temos um impacto importante em relação à pressão arterial. Batimento cardíaco, você vai ver pessoas que são meditadores frequentes, têm uma baixa da frequência cardíaca e uma baixa da pressão arterial. Minha pressão arterial, geralmente, quando eu estou em repouso, é 10 por 6. E meus batimentos cardíacos ficam entre 55 e 65. Então, se você faz atividade física e medita, você vai ver que tem uma tendência a baixar. Outro dia veio uma menina lá para atender no consultório, ela com um quadro de ansiedade muito grave, está estudando no pré-vestibular. Vou utilizar um software que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Batimento cardíaco da moça, média, 102, em repouso. Conversando com o psicólogo. Ali, ó, tranquilamente a 102. Então, estou fazendo um treinamento com ela com software, que eu vou mostrar para vocês mais adiante, para tentar abaixar isso o máximo possível. Se ela chegar na média esperada, que é 75 a 85, eu já estou feliz. Ela não precisa virar um yogi e ficar com 40, não. Mas, se puder baixar, já é alguma coisa. Nós temos já alguns estudos dizendo que também toda essa alteração hormonal tem repercussão genética. Calma, não estou falando para vocês que nós fazemos uma terapia genética como algumas coisas têm sido vendidas por aí, não. Mas que as investigações apontam que essas alterações que levam a gente
um quadro de funcionamento estressado, elas atrapalham a divisão celular. Então, você tem uma tendência a envelhecer. Se você preserva a sua inscrição genética nas células, você tem um melhor funcionamento ao longo do tempo e menor risco de desenvolvimento de células cancerígenas. Como que a gente protege a inscrição genética? Na pontinha lá dos nossos cromossomos. Quem fez aula de genética conhece o nome desse negócio, se chama telômero. Então, os estudos têm mostrado que existe menor deleção do telômero entre praticantes de meditação. Então, se existe uma preservação aí do DNA. Nós temos para a gente na psicologia de maneira mais direta, né, repercussões em relação ao humor. Vocês vão observar que meditadores, eles não ficam nem muito tristes, nem com muita raiva, nem também super excitados e felizes e saltitantes. São pessoas que funcionam mais próximo da média. Até porque, se a gente voltar e lembrar aquelas atitudes que eu havia falado agora há pouco, mesmo aquilo que se apresenta que é bom, uma hora acaba e passa. Então eu não posso ficar funcionando mega excitado. Se eu estiver muito excitado, super eufórico, também posso incorrer no risco de fazer escolhas que são inadequadas. Então, né, se você tem uma estabilização do humor, nem muito feliz, nem muito triste, nem muita raiva, nem muito... você vai ter condição de ter escolhas mais acertadas. Observamos também uma maior conscientização de comportamentos que antes eram automatizados. E comportamentos automatizados são vários. Desde escovar dente, tomar banho, dirigir um carro, abrir a porta de casa. Comportamentos automatizados, eles são interessantes, eles geram economia de esforço, de energia. Mas vamos também lembrar em relação àquelas atitudes que eu havia descrito. Se está automático, você está reparando menos no que está acontecendo e você pode estar lançando mão de uma resposta que talvez não é mais adequada. Você está funcionando somente com condicionamento. Isso pode ser ruim, ou funcionando por regra, né? Isso pode ser ruim. Então, se você repara o que é necessário no momento, você pode escolher lançar mão do comportamento que é mais adequado. Observamos também nas pesquisas uma melhor percepção de bem-estar psicológico, melhor capacidade de concentração atencional e uma melhoria da empatia nas relações. Então, temos várias coisas boas aí que a literatura descreve para a gente. Mas também temos coisas ruins que podem acontecer entre meditadores, né? Entre elas, baixa motivação. Então, por exemplo, o cara super ansioso, super deprimido, ou tem, sei lá, uma condição de dor que é muito grave, e ele não consegue ficar sentado 40 minutos. Se frustra e abandona. É uma possibilidade? Sim. Por isso que a prática tem que ser sempre no início com algum profissional que conhece um pouco mais daquilo. Porque o cara vai começar a praticar e talvez ele tenha dificuldade, ou ele não veja o efeito que ele imaginava que ia ter. Isso precisa ser conversado, corrigido e adequado. Um outro problema é o aumento da crítica. Mesmo aqueles que conseguem desenvolver bem a técnica, podem começar a ter problemas de relacionamento com aqueles que não conseguem desenvolver tão bem a técnica. E começa a julgar o próximo. Esse é o problema certo. Outras contraindicações que nós temos aqui, né? Pessoas com um quadro psiquiátrico agudo. Então tem uma pessoa que estava muito bem e de repente entrou num quadro muito fundo de depressão, ou está muito excitada, ou uma pessoa que acabou de abrir uma cisão psicótica. Vamos realizar com as pessoas essas técnicas? Não. Nós vamos fazer um intervalo e quando voltarmos, nós vamos começar a praticar a coisa.
Muito treinamento de mindfulness que eventualmente vocês vão fazer, vamos começar com esse pequeno exercício aqui. Esse exercício nada mais nada menos tem por objetivo mostrar o quão simples pode ser a aplicação da atenção para coisas cotidianas. Então volto a falar para vocês que esse objeto aqui, essa frutinha seca, talvez seja de maior ou de menor gosto para você. Mas acredito que gostando ou desgostando, todos vocês já têm uma concepção do que seja isso. Já tem uma experiência com isso mas ele é um exercício bem interessante. Eu queria passar com vocês em algumas etapas isso que está aqui. A gente vai explorar inicialmente os nossos órgãos de percepção, que são os canais que a gente tem para entrar em contato com o ambiente, na verdade. Apesar de ser parecido com várias outras uvas passas que vocês já viram por aí, eventualmente comeram numa maionese de Natal ou na farofa do Ano Novo, mas cada uma dessas frutas é única. Então reparem bem para ver qual que é a textura disso na sua mão. Depois de poderem explorar um pouquinho aí o contato, vocês sentissem o cheiro. E quando vocês estiverem preparados, que vocês coloquem na boca e deixem na língua por um momento, para sentirem o tato na língua. Vocês possam sentir o tato na língua. Até que chegue um determinado momento que você possa morder a uva passa e sentir mordendo qual que é a textura, como que é a casca da uva passa se rompendo. Esse mesmo tipo de experiência, explorando os canais de percepção, vocês podem fazer com qualquer alimento. Qualquer alimento. Nos treinamentos a gente acaba usando uva passa porque é o mais fácil de a gente trazer para as pessoas, de ter uma unidade para cada um, e poder explorar todos esses elementos perceptivos. Mas vocês podem ver essa mesma experiência hoje no almoço, daqui a pouco, com qualquer alimento. Eu nunca mais vou me esquecer, e agora eu tenho um exemplo meu pessoal, meus exemplos do livro, que quem sabe um dia a gente publica, né? A gente vai guardando os exemplos, né? E a gente teve lá no nosso estágio no presídio, no ano passado, na unidade feminina, que uma das detentas falou que ela nunca tinha reparado na vida dela que cenoura era doce. Então, eu estou contando para vocês esse exemplo, depois dessa atividade com a uva passa, para vocês começarem a reparar nos alimentos no dia a dia. Você consegue sentir a textura do alimento, sentir o cheiro, a cor de fato. Lembram lá dos programas Masterchef e Gourmet da vida? O que eles sempre falam? Que um bom prato tem cores, sabores, texturas. Tentem identificar isso na alimentação de vocês. E é interessante que quanto mais processado é o alimento, menos a gente tem contato com essas características. Não era só como uma coisa que a gente faz talvez umas 3 vezes por dia, pelo menos, que é se alimentar, a gente perde a oportunidade de estar ali explorando esses canais de percepção. Na hora que eu estava aqui passando com as outras passas para vocês, não vou denunciar quem é, então não se denuncie, por favor. Mas um dos nossos colegas aqui presentes pegou vários, já botou na boca e mastigou. E é assim que a gente faz com os alimentos. E a gente faz com várias outras coisas na nossa vida. Passa na nossa frente, a gente vai lá, abocanha e nem vê o que está acontecendo. E não sente, nem sabe o que é. Olha só que perigo. Então, se a gente pode treinar a nossa atenção, a nossa presença,
a gente possa fazer pelo menos isso com um exercício mais simples que é a nossa alimentação. Esse é o primeiro convite que eu quero deixar para vocês. O segundo também é moleza de fazer. E a gente vai fazer agora 3 minutos que eu consigo ensinar para vocês. É um exercício que é possível você fazer em qualquer lugar. Não precisa de uva passa, eu prometo. E vocês podem fazer até no ônibus. Só recomendo que talvez faça sentado, porque em pé talvez não seja tão confortável. Não que qualquer prática de atenção plena tenha que ser necessariamente confortável ou relaxante, né? E a uva passa também vem nos lembrar que nem sempre é tão agradável assim. A gente tem que ter uma aceitação, um acolhimento daquilo que vem, né? O segundo exercício é com a respiração. E o bom é que a respiração está disponível com a gente, aonde quer que a gente vá, em qualquer momento. Afinal de contas, a primeira coisa que a gente faz é encher os pulmões de ar, depois que a gente ora. Então, se a gente puder ter um objeto para lançar a nossa atenção e estar com ele plenamente, nada mais fácil do que a própria respiração. Então, eu gostaria de pedir para vocês que, se puderem, tenham os telefones no não perturbe, silencioso total, que nem vibra, ou desligado, para ninguém tomar susto. E assim que eu fizer, para você não se assustar, que vocês sentem ficar naquela posição bem elegante e ereta e levar a atenção à respiração, com os olhos fechados. Respirar um pouco mais com a barriga, como os bebês fazem. E depois de fazer umas 3, 5 vezes isso, solta a respiração e deixa ela acontecer. E apenas preste atenção em como ela acontece no seu corpo. Conforme você vai prestando atenção na respiração, como ela acontece aí no seu corpo agora, tente reparar qual é a temperatura do ar que entra, qual é a velocidade do ar que sai, qual é a velocidade do ar que entra, a temperatura do ar que sai. Sem fazer esforço, até mesmo para não fazer esforço. Assim que você conseguir perceber como que a respiração acontece no seu corpo, até que simplesmente seus olhos se abrem e a gente possa continuar com a próxima atividade. Todo mundo voltou? Essa atividade com a respiração, quando a gente usa ela em treinamentos, de grupos ou no consultório, a gente sempre tem que tomar muito cuidado com um ponto. Curiosamente, as pessoas começam a respirar melhor, de maneira mais saudável. Como elas não estão acostumadas com isso, pode ser que aumente muito em relação ao que ela tinha o hábito, né? Aumente muito a taxa de oxigenação dela. E acontece um efeito chamado hiperventilação. As pessoas podem ficar um pouco tontas. Então, sempre que você utilizar um exercício como esse, você precisa adequar, observar se a pessoa não está começando a bombear. Ok? Então sempre faça exercícios mais curtos de respiração para que depois você possa fazer exercícios mais longos.
Pode parecer que você está calmo, mas na verdade você está hiperventilando. E aí começa com tudo. Né? E se a pessoa tiver uma primeira experiência que é desagradável, você claramente querer mais utilizar esse tipo de técnica. Tá? Então chama atenção para que vocês sempre reparem isso eventualmente. Se vocês forem fazer com alguém no futuro, ou se vocês venham a estudar para aplicar, sempre fiquem atentos a isso. Segunda técnica que eu vou mostrar para vocês, vou fazer uma versão resumida, é uma técnica muito popular que é chamada de escaneamento corporal. O que a gente vai fazer? A gente vai levar a nossa atenção para o nosso corpo, desde os pés até o topo da cabeça. Dependendo do nível de prática da pessoa, a gente pode fazer isso de uma ponta a outra. Você pode começar pela cabeça e pelos pés também, não tem problema, né? Mas a gente pode ir e voltar, fazer o percurso e o retorno. Da parte do monitoramento do calibre, vou te colocar no game de uma vez, porque eu acho que é a parte mais legal do pessoal quer ver. Tá? O que vai acontecer? Eu vou colocar uma calibragem padrão para a gente ver como é que acontece. Você vai seguir aqui na tela, vai ter uma reguinha que vai estar com a bolinha subindo e descendo. Vou pedir para você acompanhar essa bolinha. Aí você decide se você quer inspirar ou expirar, seguindo essa bolinha para um lado ou para o outro. Tá? Vai seguindo essa bolinha e o que o software vai fazer com ela? Vai trazer elementos visuais e auditivos para que ela possa se corrigir. Curiosamente, esses estímulos, eles estão presentes, ela está consciente desses estímulos, mas ela não tem uma consciência julgadora. Ok? Você entra num outro nível de conscientização do estímulo que chega. A gente vai utilizar essas informações para corrigir o funcionamento dela. Bem interessante para a gente usar em início de atendimento, principalmente com pessoas ansiosas, né? Que são pessoas que têm muita alteração no ciclo respiratório e no ritmo cardíaco. Tá? Vou deixar a Silvia plugada por 2 minutos para o aparelho fazer a leitura. Enquanto isso, ela está ouvindo o som da floresta com chuva ao fundo. E de acordo com o funcionamento dela, vai ter algumas outras marcações também de barulho. Tá? Passarinho cantando, alguma coisa assim. Quanto mais concentrada ela estiver, mais o barulho da chuva vai ficando longe. É interessante que o aparelho ali, né, o aplicativo, ele vai imitando a nossa sensação mesmo. Né? Igual quando a gente faz exercício de respiração, uma tendência de ficar muito longe, a gente ficar só na respiração. A mesma coisa, vai colocando o som da floresta lá longe. Na hora que fica bem concentrado e estabiliza, ele solta nos passarinhos. Perdeu a concentração, sai o passarinho. Ok? Vai ser mais ou menos essa experiência que ela está tendo. Na hora que ela volta a atenção do fundo musical lá com a floresta e tal, aumenta o volume. Então são formas de ir sinalizando para o organismo, né, fazendo esse condicionamento